Pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Fique a Chave de Suas Finanças. Meu nome é Emerson Bisco e neste vídeo aqui eu vou falar sobre a conexão entre as demonstrações contábeis, ok? Bom, antes de mais nada, já deixe seu like no vídeo, compartilhe com os seus amigos e conhecidos, inscreva-se no canal, que ajuda muito a fortalecer o meu trabalho aqui, ok? Bom, vamos lá. Falar um pouquinho aqui sobre as demonstrações contábeis dentro do conjunto das demonstrações contábeis, principalmente quando se fala de empresas de grande porte, sociedades anônimas de capital aberto, a quantidade das demonstrações contábeis é até que relativamente grande, né? Então, tem o balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa, que são as três principais demonstrações que apresentam aí as principais informações quando o assunto é a análise da empresa. Então, o balanço patrimonial apresenta a situação patrimonial na empresa, tudo que ela tem de bens, direitos, obrigações. Então, tudo isso fica descrito no balanço patrimonial. A demonstração do resultado do exercício, que o próprio nome já diz, que apresenta o resultado da empresa, é ali que são consolidados tudo que a empresa vendeu, menos todos os gastos que ela teve para apurar o lucro ou prejuízo. E a demonstração do fluxo de caixa, DFC, que vai apresentar a movimentação de dinheiro da empresa. Por que a DRE ela não apresenta essa movimentação? Então, para quem é leigo, normalmente acha que quando ouve a palavra lucro, significa que foi aquilo que entrou de dinheiro para a empresa. E não, a demonstração do resultado do exercício ela é registrada através da competência, ou seja, os fatos financeiros que estão registrados ali não necessariamente representam a entrada ou saída de dinheiro. Então, por exemplo, a empresa fez uma venda hoje e ela concede o prazo para o cliente dela pagar daqui 30 dias, o registro dessa venda ocorre no dia da venda e não na data do recebimento. Então, quando você olha para uma demonstração do resultado do exercício, que você analisa o lucro, você não está vendo o valor que entrou no caixa da empresa necessariamente dentro daquele período, dentro daquele mês. Para isso, você tem a demonstração do fluxo de caixa, que é a DFC. Não confunda com fluxo de caixa, que é aquela ferramenta de controle de entrada e saída de dinheiro que o departamento financeiro das empresas utiliza. A DFC ela também teria essa função, né? A DFC pelo método direto, mas a grande maioria das empresas acaba usando pelo método indireto, justamente pela complexidade dela. Então, essas três demonstrações elas acabam se conversando. Para quem está aprendendo contabilidade, é bem interessante entender, né, como que o balanço patrimonial, a DRE e a demonstração do fluxo de caixa conversam entre si, que eu vou mostrar aqui. Então, eu tenho aqui o balanço patrimonial, ativo e passivo, a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do fluxo de caixa, DFC. Eu trouxe aqui pelo método indireto, que normalmente a grande maioria das empresas utilizam o método indireto, mas também o fluxo de caixa pelo método direto também vai fornecer, vai estar interligado aqui conforme eu vou demonstrar. Então perceba, né, começando aqui, eu coloquei nessa ordem aqui que foi a maneira mais fácil de encaixar aqui nos slides, porque as demonstrações elas são relativamente grandes e diminuindo muito a letra fica ruim de ler, né? Então eu tive que encaixá-las nesse formato aqui para ficar fácil de explicar. Então, começando aqui com o resultado, que é o lucro ou prejuízo da empresa. Então, o resultado que é apurado lá na DRE vai parar lá no patrimônio líquido dentro do balanço patrimonial, né? Então, é bem interessante. Então, dentro da contabilidade, primeiro apura-se o resultado e depois esse resultado é transferido ali para o balanço patrimonial. Obviamente que as empresas utilizam sistemas integrados, que no momento que já está sendo feito o registro dos fatos contábeis que vão apurar esse lucro, automaticamente já vai alimentando o balanço patrimonial tudo instantaneamente, né? Mas aqui, para explicar, fica mais fácil. Outro ponto aqui é o lucro antes do imposto de renda e contribuição social, que vai lá para o início da demonstração do fluxo de caixa, aqui no método indireto. Lá no método direto é totalmente diferente, essa informação não é utilizada, mas aqui ela acaba sendo utilizada. Outro detalhe aqui é o final do caixa, né? O saldo final do caixa no período que ele é apurado, que normalmente é mensal, ele tem que bater exatamente com o valor do caixa que consta lá no balanço patrimonial. Então, é muito interessante entender essa dinâmica. E é importante você entender que todos os registros contábeis são feitos
pelo método das partidas dobradas. Tem um vídeo aqui no canal, vou deixar o card aqui em cima caso você não saiba o que é isso, tá? E esses registros vão afetar somente balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício. O fluxo de caixa, ele é uma demonstração, principalmente quando é feito pelo método indireto, uma demonstração que acaba sendo feito à parte, porque é necessário pinçar muitos dados dentro da contabilidade da empresa para ir preenchendo aqui todos os detalhes. É claro que eu trouxe aqui essas demonstrações de uma forma bem resumida, né, para justamente não trazer elas muito extensas, principalmente o balanço patrimonial e a DFC, porque dependendo do tamanho da empresa pode ter muitos outros detalhes aqui dentro de cada uma dessas demonstrações, mas era mais para você entender a dinâmica de como cada uma dessas demonstrações conversam entre si, a conexão que existem entre elas, ok? Então é bem bacana entender como que funciona isso aqui. Convido você a acessar meu site finqui.com.br e agradeço muito você que assistiu o vídeo até o final. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!